Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém, meus amados. Quero deixar uma palavra que se encontra aqui em Jeremias, capítulo 1, verso 4, que diz assim: Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse do útero, eu te santifiquei e te ordenei como profeta para as nações. Então eu disse: Ah, Senhor Deus, observe, eu não posso falar, pois eu sou uma criança. Porém o Senhor me disse: Não digas, eu sou uma criança, pois tu irás a todo a quem eu te enviar, e tudo que eu ordenar falarás. Não tenha medo da sua face, pois eu estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, meus queridos irmãos, nós vemos que o Senhor veio a Jeremias falando para ele, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, dizendo que ele já, desde o ventre de sua mãe, ele já tinha santificado ele já tinha escolhido ele. Aqui nós vemos, meus amados, que Jeremias, quando o Senhor chamou ele para pregar o seu evangelho, para levar as boas novas, nós vemos que Jeremias, ele falou para o Senhor que não podia falar, porque ele não passava de uma criança. Nós muito bem sabemos que Jeremias começou seu ministério muito cedo. E Jeremias, aqui nós vemos que ele se sentia incapaz, ele se sentia incapaz de fazer aquilo que o Senhor tinha lhe ordenado. E meu amado, aqui nós vemos o Senhor falando para ele no versículo 8, assim, ó: Não tenha medo da sua face, pois eu estou contigo para te livrar, diz o Senhor. O Senhor já está garantindo para ele, já está mostrando para ele que ele não precisa ter medo, ele não precisa temer. O Senhor já está falando para ele que o Senhor não precisa da capacidade dele, porque quem capacita é o Senhor, quem faz é o Senhor. Ele apenas usa Jeremias, entendeu? Louvado seja o nome do Senhor. E desde já eu tenho 4 lições para aplicar no teu coração, que nós vemos aqui no versículo 1 de Jeremias, que a primeira lição que eu aprendo nesse texto é o seguinte: a lição: o Senhor nos conhece profundamente. Aqui nós vemos no versículo 5 que o Senhor diz assim para Jeremias: Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse do útero, eu te santifiquei e te ordenei como profeta para as nações. Antes que nós nascesse, o Senhor já nos escolheu. Antes que nós nascesse, o Senhor já tinha um projeto, já tinha um plano para nossas vidas, Senhor. Por isso o Senhor nos conhece profundamente. Essa é a primeira lição que eu posso ver aqui no texto de Jeremias, que o Senhor nos conhece no profundo. O Senhor nos conhece antes de nós nascer. Mesmo no ventre da nossa mãe, o Senhor já nos conhecia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E a segunda lição que eu aprendo aqui em Jeremias: o Senhor não se importa com a sua idade ou capacidade. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor, quando chamou Jeremias, ele era muito novo, e ele, como eu posso falar nas minhas palavras, Jeremias, ele como se ele falasse assim: Senhor, eu sou muito novo, eu não tenho muita habilidade em público, eu não sei falar muito em público com muitas pessoas. Ele não tinha facilidade de se desenvolver em meio a muitas pessoas. Ele não tinha facilidade de se exibir no meio de outras pessoas. E o Senhor fala aqui para ele, para Jeremias, no versículo 6 e 7. O Jeremias falou assim: Então eu disse: Ah, Senhor Deus, observe, eu não posso falar, pois eu sou uma criança. Porém o Senhor me disse: Não diga se eu sou uma criança,
pois tu irás a todos a quem eu te enviar, e tudo o que ordenará falarás. Então, mesmo Jeremias se sentindo pequeno, se sentindo incapaz, o Senhor falou: aonde eu te mandar você vai, e o que eu te ordenar falar, você vai falar. Porque nós muito bem sabemos que o Senhor apenas quer nós como um instrumento para Ele usar. Aquele mérito não é nosso, é do Senhor, entendeu? O dom é do Senhor, o Senhor só usa nós como vaso. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Por isso que nós não devemos nos se sentir incapazes, porque não é nada nosso, é tudo dele. O Senhor não divide a glória dele com ninguém, a glória é dele, a glória não é nossa. Aleluia. A terceira lição que eu aprendo aqui é que Jeremias vence o medo. Aqui no capítulo 8, nós vemos assim, o Senhor falando para Jeremias: não tenha medo da sua face, pois eu estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Aleluia, o Senhor aqui está ajudando Jeremias a vencer o seu medo, vencer as batalhas, vencer as dificuldades, porque Jeremias ele estava se sentindo incapaz, ele achava que não dava conta por causa da idade dele, ou por causa da, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, da sua capacidade. O Senhor não precisa da sua capacidade, não, o Senhor precisa apenas de uma matéria para ele usar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor estava mostrando para Jeremias que ele não precisava temer, porque o Senhor era com ele. Aleluia. Aqui nós vemos no quarta lição, confie no Senhor. Aqui no versículo 17 nós vemos assim, ó: portanto, tu cinge os teus lombos e levanta-te a face para todo aquele que eu te ordeno. Não esteja desanimado diante deles, para que eu não te envergonhe perante eles. Aleluia. Aqui o Senhor está falando para nós confiar nele, perante as provas, perante as dificuldades. Nós temos que confiar no Senhor e mostrar que nós temos fé, que nós estamos firmes com o Senhor, para que nossa fé não fique duvidosa, para que as pessoas não vejam que nós estamos duvidando do poder de Deus, que nós não podemos limitar o poder de Deus, porque quando nós confiamos no Senhor, tudo prevalece, nada dá errado. Quando nós confiamos no Senhor, nós se dedicamos ao Senhor, tudo dá certo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho mais uma referência aqui que se encontra lá em Êxodo 4:10. Vou abrir aqui, vou ler aqui para os irmãos também. Êxodo 4:10. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui, ó. E Moisés também. Aqui nós vemos também que Moisés, ele se sentiu incapaz também de fazer o ID do Senhor, de pregar as boas novas do Senhor também. Vou estar lendo aqui, Êxodo 4:10, que diz assim: E disse Moisés ao Senhor: ó meu Senhor, eu não sou eloquente, nem até agora, nem desde que falaste ao teu servo, mas eu sou lento de falar e de língua lenta. E o Senhor disse: quem fez a boca do homem? Quem fez o homem, o surdo, ou quem vê, ou o cego? Não fui eu que fiz? Portanto, vai, que eu serei com a tua boca e te ensinarei o que dirás. Tá vendo, meus irmãos, que nós não podemos se sentir incapazes ou preocupar o que nós devemos falar, porque quando o Senhor te manda fazer uma obra, Ele é fiel para te dar as palavras, para concluir o projeto que Ele planejou na tua vida, entendeu? Por isso que nós devemos ter fé e ser firme no Senhor, porque quando nós temos uma fé concreta, firme, nós não abala facilmente. Amém, meus amados? Que essa palavra fique no teu coração, tá bom? Quem não é inscrito ainda, se inscreva, tá bom? Deixa o seu like, comenta, compartilha com seus irmãos, com a sua família, tá bom? Fique na paz, que Deus abençoe os meus irmãos. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus.